Queridos irmãos, quero mais uma vez agradecer ao pastor Vanderlei a confiança, convidá-los a abrir a palavra de Deus no Salmo 100. Enquanto você folheia a sua Bíblia, eu sirvo a Jesus desde a minha infância. Papai e mamãe, sou de uma cidade baiana chamada Paulo Afonso, no sertão do Nordeste, mas banhado pelo Rio São Francisco, e tem umas represas abençoadas lá, e a geração de energia para 9 estados. Isto não sei como é que está hoje, não é? Agora mesmo com essas chuvas, a cachoeira está a coisa mais exuberante. Mas em 1990 eu vim embora para São Paulo e quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu ia procurando nas ruas era onde tinha uma igreja, onde eu iria congregar. E eu quero meditar com vocês aqui neste salmo e trazer à memória de algumas ações que nós precisamos ter. Porque nós vivemos dias difíceis e de onde parece que a obra de Deus está ficando em segundo plano na vida do homem. E o Salmo 100, ele nos traz a lembrança de como nós devemos cultuar ao Senhor. O salmista diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. E só então ele vai falar o porquê de tudo isso. E ele diz: porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Por que eu comecei falando que eu sou criado no Evangelho? É porque eu ouvi falar desse Deus na minha infância. E hoje eu sou um homem de 53 anos e muitas coisas mudaram na minha vida. E eu já perdi muitos amigos. Essa pandemia mesmo levou muita gente. Mas eu não vi mudança nesse Deus. Não há nele mudança, ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus na minha infância, da qual eu aprendi com minha avó, com meu avô, com minha mãe, meu pai. Ele é o mesmo Deus. O que é que mudou, pastor? Os homens e o foco dos homens. E o foco. O que é que mudou? A forma do homem cultuar ao Senhor. Hoje, nós vivemos uma sociedade materialista e esse materialismo parece que adentrou ao templo e as pessoas se ofertam é com interesse, se cantam é com interesse, se vêm ao culto é com interesse. Eu pastoreava uma determinada igreja nossa e um dia eu encontrei um irmão, no final da tarde, no calçadão ali de Osasco. Pastor. Eu disse a ele: o senhor vai para o culto hoje? Ele disse: vou.
Claro que eu vou, pastor, não posso perder minha bênção, não, tenho que ir lá pegar minha bênção. Eu disse, então não vá não, irmão. Ele olhou para mim e disse, como é, pastor? Eu disse, não, só para ir lá pegar a bênção, vá não, vá para cultuar, vá para celebrar o Senhor, vá para ofertar um culto ao Senhor, porque desde que você amanheceu e amanheceu com vida, você já recebeu uma bênção de Deus. Então eu não posso vir ao culto com interesse. Eu não posso sair da minha casa, vir à igreja, porque entenda isso, irmão. Deus já te abençoou no dia de hoje de forma magnífica. É tanto que você está aqui essa noite. Você não está no leito de um hospital, você não ficou em casa por causa de uma enfermidade. Você está aqui por causa da bênção de Deus por sobre a tua vida. E agora, quando nós saímos de casa, eu dando uma palestra para jovens. Ontem mesmo eu estava dando uma palestra na cidade de Estiva Gerbe. Quero colocar S onde não tem, né, amor? Estiva Gerbe, palestrando para famílias. E numa dessas palestras, o menino perguntou, pastor, eu sou obrigado a ir à igreja? Eu disse, não. Você tem que ser um imitador de Cristo. Cristo não morreu na cruz do Calvário porque era obrigado a morrer. Ele morreu por nos amar. Não foi por obrigação. Ele se doou por amar. O que ele fez por muito amar. Capítulo 3, verso 16 do Evangelho de João. Muita gente diz que esse é o texto áureo da Bíblia. Eu sei que você bem conhece. Que diz que Deus amou ao mundo de que forma? E de que maneira foi essa? Foi uma maneira tal. Porque não há como medir esse amor. Paulo diz, não há como medir a profundidade, não há como medir a largura, não há como medir a extensão desse amor. Não há. E agora, quando o salmista nos convida, ou convida o povo a celebrar ao Senhor, ele nos dá aqui uns verbos imperativos, que eu não tenho opção. Quando o verbo é imperativo, seja ele de ordem, ou seja ele de negação, eu não tenho opção. Ou minha mãe dizia vá, ou ela dizia não. E eu não tinha opção. E é aqui o que eu encontro. Começa dizendo, celebrai. E ele diz, quando ele fala celebrai, ele não diz a mim, você celebre se você quiser. Se você estiver alegre, você celebre. Se você estiver triste, você celebre. Não. Ele diz celebre, e depois ele dá a forma como devemos celebrar. De que forma? Com júbilo. Não é de qualquer jeito não, porque Deus não aceita qualquer coisa não. É com júbilo. É com júbilo. O que é júbilo? Júbilo é uma alegria imensa. Júbilo, aí você diz para mim, pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo na minha vida, o senhor não sabe o que é que está acontecendo na minha casa. Aí eu devolvo para você, irmão, você não sabe o que está acontecendo na minha vida, você não sabe o que está acontecendo na minha casa. Nós estamos quites, mas eu sei quem é Deus, e eu sei que eu tenho que celebrar a Ele com júbilo. Pronto. É isso que eu sei. É isso que a palavra de Deus me instrui, e é isso que eu aprendi com meus pais. E é isso que eu aprendi com meus pastores, com júbilo. Podia estar o problema que fosse em casa. À noite, estava o pastor celebrando a Deus e cantando, e trazendo uma palavra de vida para a igreja. E eu olhava assim, às vezes a gente trabalhando de perto ali, conhecendo. Eu dizia, como é que consegue? Consegue porque a palavra de Deus diz que Deus é Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação da nossa vida. Pastor Vanderlei, eu me preocupo com as declarações que alguns crentes fazem, porque eles vão no embalo dos cantores e dos compositores e cantam aquilo que eles não vivem.
E tem um hino que fala aí, que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Eu sei disso porque também está aqui dentro da palavra de Deus. E isso é lindo, é. E nós precisamos viver isso? Sim. Sim. E o que o escritor escreveu é fato? É fato. Mas o problema é que muitas vezes, se Deus não fizer, a gente sai murmurando. A gente sai reclamando. No livro do Êxodo, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, a Bíblia diz que Ele tirou o povo de Israel do Egito com mão forte. Israel foi levado a uma situação diante do Mar Vermelho, só reduzindo, os irmãos sabem bem a história. E Deus diante deles abre o mar. Mas Deus faz uma coisa linda, por quê? Porque Deus faz uma parede entre o povo, entre o exército de Faraó e o povo de Israel. Se corria para um lado era monte, à frente o mar, e atrás o exército, mas Deus faz uma parede. Eles viam o exército e viam, e o exército via Israel, via, mas não podia atravessar, porque Deus é quem estava segurando. Deus. Dados momentos, Deus então diz a Moisés: estende a vara ao mar. E o milagre aconteceu, as águas se separaram. E eles começaram a atravessar, a pés enxutos, a pés enxutos. Tem até um desenho animado da história do Egito, dessa história da travessia de Israel. E até bonito que o peixe vem até ali, e o menino se assusta quando vê o peixe, mas o peixe volta, porque não tem passagem mais para o peixe, porque agora é a travessia do povo de Deus pelo mar. Quando eles chegam do outro lado, aí eles veem um outro milagre, porque o exército de Faraó diz: se eles atravessaram, a gente também atravessa. Aí Deus diz: não, não é assim não. Esse povo é meu, vocês não, então vocês ficam aí mesmo. Fechou. E fechou. Chegou do outro lado, cantaram, irmão, porque quando o crente vê milagre, ele canta mesmo, aí ele celebra com alegria. E Moisés compôs um hino, e Miriam chamou as mulheres, também cantou, e dançou na presença de Deus, fez uma festa. Daqui a pouco perceberam que precisava de água para beber, e começaram a andar no deserto à procura de água. Quando eles chegaram em um lugar chamado Mara, que foram beber, tinha fonte de água, que coisa boa. Quando beberam a água, saloba. Não dá para beber. Moisés, a água é amarga, não dá para beber. E Moisés, foi para isso que você nos tirou do Egito, para morrer aqui? Ó, se era para morrer, por que não morreu lá na mão de Faraó? Se era para morrer, por que Deus ia fazer milagre lá? Se Deus fez milagre lá, é porque Deus ia levar eles até o lugar onde Deus tinha preparado. Irmão, Deus vai levar você até o lugar do milagre, que se chama céu. E isso é compromisso de Deus. Mas não para em Mara para murmurar não, porque só ali, no deserto, ficou milhares do povo de Israel. Dos que saíram no Egito, só entrou quem? Josué e Caleb. E o restante? Ficaram. Por quê? Porque eles não sabiam celebrar ao Senhor com júbilo. Celebrar a Deus com júbilo é mesmo quando as águas são amargas. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite, que Deus mandou Moisés jogar um lenho sobre a água e ela se tornou doce. E Jesus jogou o lenho da cruz sobre as águas amargas da nossa vida, e hoje nós podemos estar aqui celebrando a Ele com alegria, porque a cruz é o nosso milagre. A cruz é o nosso milagre. Depois ele dá mais uma ordem: servir, serviço ao Senhor. E de que forma? Não é por necessidade não, porque tem gente que só faz por necessidade. Você já viu que tem gente que quando está tudo bem, ele vem para a igreja, que vem com alegria, mas quando a coisa começa a apertar, ele fica em casa? Não.
Aqui a palavra de Deus nos diz, ó, é com alegria. E tem mais, é para se apresentar diante dele com cântico. Porque o cântico abre o coração de Deus a nosso favor, irmão. A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. O cântico alegra o coração de Deus, por isso é com alegria e com cântico, cantando. Você já cantou essa noite? Ih, pastor, eu tenho uma voz, não se preocupe com a voz que você tem. Já cantou essa noite? Se Deus estivesse preocupado com vozes, Ele estaria agora num grande show que pode estar acontecendo em várias partes desse país. Mas Ele não está lá nesses grandes shows que estão acontecendo. Ele preferiu estar aqui recebendo o meu e o seu louvor. Você pode até ser desafinado, mas você ousou louvar ao Senhor com a sua voz. Com a sua voz. Tem gente que se preocupa muito, irmão. Não, quando a Bíblia diz que Deus quer com qualidade, não é que você precisa fazer aula de canto para cantar para Deus, não. Não, para cantar num coral, precisa, porque precisa trabalhar vozes, é claro. Então é bom, mesmo que seja o coral da igreja, mas é bom estudar vozes. É bom estudar canto, claro. É bom estudar música. Você está falando com uma família de músico e com quem viveu na batuta do meu papai, que era maestro de coral. Então, por favor, precisa ser excelência mesmo, porque depois que começar a dividir vozes, você pode se perder. E tendo essa teoria do cantar, então você vai saber educar a sua voz, porque no coral ninguém pode aparecer. Ninguém. No coral, quando as quatro vozes se encontram, o tenor, o baixo, o contralto e o soprano, tem que ser por igual. Você tem que ouvir as quatro vozes se dividindo ali em união, de forma uníssona. São várias vozes, mas você ouve um louvor e perfeição de voz. Claro. Mas para cantar com alegria para o Senhor, como o salmista disse, não precisa de muita coisa não. Só precisa fazer isso com alegria. Só precisa fazer isso com prazer. Mesmo que a coisa esteja difícil, mas você precisa entender que se apresenta diante de Deus é cantando. É cantando. Tiago diz: quem está alegre, cante. Quem está triste, ore. E eu acredito nisso, é verdade. Mas a questão é o seguinte, irmão. É porque o que me faz cantar não é a oscilação da vida. Não. O que me faz cantar é o que Jesus falou no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, quando ele distribui os seus discípulos de 2 em 2, e eles voltam todos eufóricos do trabalho de evangelização, e diz: Senhor, o teu nome até os inimigos se nos sujeitavam. Jesus disse: é verdade, eu vi mesmo, como um raio, ó. Mas a alegria de vocês não tem que estar limitado a porque os inimigos se vos sujeitam, não. A vossa alegria tem que ser pelo fato do vosso nome estar arrolado no livro da vida, está escrito no livro da vida. Então esse é o motivo pelo qual eu canto. Às vezes eu estou triste com as questões da vida, mas quando eu me lembro que o meu nome está escrito no céu, então eu pego o meu violão e canto, porque é prazeroso celebrar ao Senhor e cantar hinos de louvores ao Senhor nosso Deus. É dessa forma, irmão. Não tem jeito. Por quê? Porque é outro verbo aqui que é saber. Saber. Eu posso colocar esse verbo junto aqui com outro verbo e dizer: você precisa saber o quê? Que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez. Eu já falei, pastor Eliel, que eu vou qualquer dia fazer, dentro do português, interpretação de texto para postar no YouTube. Que é
para se entender, pastor, o que o texto está dizendo, o que a palavra está dizendo. O Salmo 100 nos dá opção? Não. É uma ordem. E está dizendo que eu preciso saber quem é Deus. Você sabe quem é Deus? Você sabe o que Ele fez para que você pudesse estar aqui essa noite celebrando? Você sabe que não é por acaso que você está aqui? Porque nada na vida do crente acontece por acaso, não. Tem a mão de Deus na nossa história. Jesus nos salvou e não nos deixou a ermo, não. Ele disse, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. É garantia de Jesus que Ele está comigo aqui, que Ele está comigo onde eu trabalho, que Ele está comigo aonde eu estudo, que Ele está comigo dentro da minha casa. O Senhor Jesus se faz presente porque Ele está em mim. Então Ele está presente. E você precisa entender que foi Ele quem nos fez. E por que Ele nos dá ordem? Porque nós somos dele. Irmão, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você tem que entender isso. Pastor, e onde é essa garantia? Essa garantia foi com sangue vertido na cruz do Calvário. Jesus nos comprou, não foi com sangue de animal, não. Jesus nos comprou, foi com o seu sangue. E quando Ele nos comprou, então agora nós somos povo adquirido de Deus. E nós somos propriedade dEle. Pelo menos é assim que eu tenho a consciência que eu sou. Então Geazi não escolhe para onde ir, não. Aí Tiago diz bem assim, você não pode dizer eu vou e eu faço. Você quando disser isso, você diga, se Deus permitir, porque eu tenho Deus. Então eu tenho Deus. O mundo diz, não, porque eu faço, eu endireito, eu cuido, não, mas nós não somos assim não. Nós vivemos sob o cuidado de Deus. Vocês sabiam, e eu creio que os estudiosos aqui sabem, que havia um caminho mais curto de Israel chegar no deserto. Mas Deus levou eles a dar uma volta e chegar até aquele lugar. Deus sabia para onde Ele levou que ali não tinha saída, na minha visão, na nossa visão. Deus sabia que ia levar para eles um lugar onde não tinha saída. Agora, para Deus, não. Para Deus, não. Deus tem o mundo nas suas mãos. Deus tem o mundo nas suas mãos. Mas a Bíblia diz que há um Deus nesse mundo, tem. Mas esse Deus está aí, Ele é um grande inimigo da igreja. Ele é um grande inimigo do povo de Deus. E tudo que Ele quer é fazer você desanimar. E o pior é que tem gente dando atenção a esse Deus. Que a Bíblia até coloca Ele com letra minúscula ali e diz que tem cegado. Porque Ele cega a visão. E tem gente que é cego e não consegue enxergar isso, irmão. E o salmista diz, olha, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Quero que você entenda essa noite, que Deus quer o teu louvor, Deus quer a tua adoração, Deus quer a tua gratidão. Porque no verso 4 ele diz, entrai por suas portas, de que forma? Com ações de graça. O que quer dizer isso? Entrai pelas suas portas com gratidão. Você já chega se curvando e dizendo, grato Senhor, grato pelo alimento, grato Senhor, grato pelo dom da vida, grato Senhor, grato por tua palavra, grato Senhor, grato porque eu pude cantar essa noite, grato Senhor, grato porque pude chegar na tua igreja e celebrar um culto de adoração, grato por tua salvação, grato pelo batismo com o Espírito Santo, grato pelo dom de poder te adorar e te servir com alegria. É com ações de graça que se apresenta diante dele. Você entende isso e pode celebrar ao Senhor com alegria no teu coração essa noite. E nos seus átrios com hinos de louvor.
Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. É como Jó fez, o Senhor deu e o Senhor tomou. Então bendizendo o nome do Senhor, seja o nome do Senhor. Você está disposto a bendizer o nome do Senhor essa noite? Mesmo que você tenha perdido, mas você tem o prazer de bendizer ao nome do Senhor essa noite? Mesmo que você esteja em abundância, e você tem o prazer de celebrar a Deus, e reconhecer que é Deus quem faz você estar em abundância? É o Senhor nosso Deus. E no final, ele encerra dizendo, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom para com o seu povo, o Senhor é bom para com a sua igreja. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Porque que essa palavra de Deus vem essa noite? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque que Deus trata com você essa noite? Porque a sua misericórdia é para sempre. Porque Ele deseja restaurar. Porque Ele deseja restaurar a aliança. Porque Ele deseja renovar a tua alma. Renovar as tuas forças. E por que que Ele deseja isso? Porque a sua misericórdia dura para sempre. E ele encerra dizendo, de geração em geração é a sua fidelidade. De geração em geração ele permanece fiel. Mesmo que Geazi seja infiel, mas o Senhor permanece fiel. Ele é fiel. Ele é fiel para com a minha vida. Ele é fiel para com a sua vida. Ele é fiel para com a sua família. Ele é fiel para com essa igreja. Ele é fiel para com o pastor dessa igreja. Ele continua fiel para conosco. Entenda isso. Deus continua fiel. Se a política falhou, mas Deus continua fiel. Se o mundo falhou, mas Deus continua fiel. Se o seu cônjuge falhou, mas Deus permanece fiel. Se o seu amigo falhou, mas Deus permanece fiel. E de geração a geração ele permanecerá fiel para todo sempre. Curve a sua cabeça por um instante. Deus, é em nome de Jesus que nós celebramos, é em nome de Jesus que nós pregamos a tua palavra. Nós reconhecemos a tua deidade, nós reconhecemos a tua grandeza, nós reconhecemos a tua soberania, e diante de ti nós nos prostramos, seja cantando, seja pregando, mas nos prostramos para reconhecer que tu és soberano, que tu és Deus sobre essa igreja, que tu és Deus sobre a vida dos teus filhos. Tu és misericordioso, tu és bom, tu és fiel, e nós celebramos a ti essa noite com alegria, com júbilo na nossa alma. Nós bendizemos ao teu nome, em nome de Jesus, Senhor.